Eu sou o Alessandro e ano passado, 2018, eu prometi que eu começaria um quadro no canal dedicado a histórias mais antigas da Bonelli. O quadro seria Clássicos Bonelli. Demorou um pouquinho, mas estou inaugurando o quadro com esse vídeo. Nesse quadro eu vou alternar comentários a histórias do Zagor e histórias do Tex, histórias mais antigas, escritas, sei lá, pelo Sérgio Bonelli, pelo Jean-Louis Bonelli, histórias não não são escritas por autores contemporâneos, né? Consideradas assim histórias seminais ou grandes histórias clássicas desses personagens. Provavelmente eu vou ter um pouco mais de vídeos de Tex, porque eu tenho mais revistas desse personagem. Mas o Zagor vai entrar, inclusive o Zagor inaugura o quadro, né? E, para começar, a história escolhida foi essa aqui, Odisseia Americana. Eu devo dizer que Odisseia Americana é um quadrinho que já faz um tempo que eu desejo ler. Ela é frequentemente elogiada pelos fãs do personagem, inclusive ela foi escolhida pela Mitos para estrelar esse Zagor especial 40 anos, ou seja, a edição que comemora os 40 anos da publicação do personagem no Brasil. Eu coloquei no título do vídeo a palavra, né, a expressão, a melhor história do Zagor. Antes que me acusem de ser leviano, me deixe explicar, né? Realmente conheço pouco personagem para fazer uma afirmação dessas, li pouquíssimas histórias dele. Mas eu peguei isso da própria capa do encadernado, né, dessa edição. E também do fato de que muitos fãs antigos mencionam essa história entre suas favoritas. E Odisseia Americana foi escrita pelo Guido Nolita, pseudônimo do próprio Sérgio Bonelli, e desenhada pelo Galiano Ferri, que é um dos criadores do... Os dois são os criadores do Zagor, né? O Guido Nolita criou o roteiro e o Galiano Ferri é o criador visual dele, né? Bom, e nessa história aqui estão inseridos vários elementos que caracterizam o personagem. Eu vou mostrando os desenhos enquanto falo. Primeiro, nós temos a ambientação histórica, ali por volta de 1830. As histórias se passam em uma época na qual boa parte do território dos Estados Unidos é inexplorado, desconhecido, não foi mapeado ainda. Isso fica bem claro aqui em Odisseia Americana. Um outro elemento que aparece aqui é o humor. O primeiro ato da história é bem engraçado. Isso fica por conta do Chico, que é esse personagem aqui, né, o sidekick do Zago, e de um sócio frequente do Chico que tenta aplicar um golpe à la flautista de Hamelin. Bom, depois desse primeiro ato, o tom da história muda. Eu vou falar disso mais para frente. Um outro elemento que aparece bastante aqui é o fantástico. Ou seja, né, a América do Norte do Zagor, ela não é realista como a do Tex. Ela é uma terra mágica, ela tem seres místicos. O que acontece é que, como boa parte do território, eu já falei, nessa época desconhecida, o desconhecido abre espaço para o lendário. Isso aparece muito aqui, é muito bem trabalhado, né? Esses territórios desconhecidos, eles são habitados por seres mágicos, pelo fantástico, né? Bom, e o título da história, Odisseia Americana, faz menção, faz referência ao clássico poema do Homero, a Odisseia do Homero. E o que nós temos aqui? Um homem rico, ele deseja escrever algo equivalente a essa Odisseia, né? A esse poema do gênio grego. E ele resolve explorar o que é desconhecido nos Estados Unidos para isso. Afinal, segundo ele, restam poucos grandes temas dignos de um poema épico. Né? Esse cara tem ares de louco. Né? E o Zagor é chamado para garantir a segurança desse homem. E o início da viagem transcorre tranquilamente. Mas logo os tripulantes têm que lidar com coisas como plantas carnívoras, macacos racionais e outros perigos. E como eu disse, o tom da história ele muda no transcorrer dela. Várias mortes acontecem e algumas bem fortes, soterramentos, afogamentos. Claro que as coisas não são escrachadas como são hoje, mas elas são mostradas e as cenas, ao meu ver, são fortes. Há, por exemplo, o drama do calor e da fome, quando eles estão atravessando um rio que fica
num desfiladeiro e eles não têm margem, então eles não têm comida, eles não têm como parar, aquilo é quente demais. Sente realmente o drama dos personagens que estão à beira da morte, à beira de morrer de fome, né? E tudo isso por causa da futilidade de um homem louco. E quando eu estava lendo a história, eu fiquei pensando, isso aqui não é uma Odisseia, porque a Odisseia do Homero é um retorno para casa. É o Odisseu, né, voltando para casa após a guerra de Troia. E essa história aqui não conta um retorno, ela conta uma aventura de exploração. Mas ao fim e ao cabo da história, o poeta acaba percebendo o que ele fez, né? O que esse desejo de fazer essa poesia, essa viagem, né, para imortalizar seu nome, ele acaba percebendo isso e aceitando a sua condição. E, ou seja, em certo sentido, nessa Odisseia nós temos um retorno, mas um retorno a si mesmo, um retorno a si mesmo de um homem que esteve perdido em devaneios. E há várias referências na história à Odisseia do Homero. Por exemplo, os homens atraídos para o afogamento. É uma situação que claramente faz referência às sereias. E, ao meu ver, pelo que eu tenho aprendido sobre a Bonelli, sobre a publicação dos quadrinhos mais antigos, essa história aqui, ela tensiona os limites da própria época. Ela é publicada entre setembro e novembro de 1972, né, entre os Ágora 87 e o 89. Não é à toa que ela tem tantos elogios. Eu fiquei imaginando como é que foi ler isso aqui no tempo. A situação das mortes, a situação tensa da fome, do soterramento, a situação de você estar numa situação de vida ou morte pelos caprichos de um homem, assim, e um tom mais sério da segunda parte. Isso aqui deve ter tido um grande impacto no tempo. E essa é a história favorita do Sérgio Bonelli, né? Do Guido Nolita, como eu falei, né? Que Guido Nolita é um pseudônimo do Sérgio Bonelli, é a favorita dele de todas as que ele escreveu para o Zagor. E ele fala que é das favoritas dele porque é uma história de rio. E o Sérgio Bonelli foi um viajante e ele falou que boa parte das grandes memórias que ele tem de viagem são de viagens na qual ele passou por rios. Vale dizer que essa edição de 40 anos ela traz a história colorizada. Ela originalmente foi publicada em preto e branco e ela tem 3 textos introdutórios. Eu achei isso muito bacana. Desses 3, 2 são exclusivos da edição brasileira e foram escritos pelo Júlio Schneider. Bom, é isso que eu tenho para dizer dessa história. Achei uma história bastante agradável. É claro que ela tem uma narrativa mais antiga, mas isso de maneira alguma me incomoda, ao contrário, eu até gosto de ler essas histórias e é uma história boa para os elementos típicos dos Zagor serem apreendidos. Bom, é isso que eu tinha para dizer. Agradeço por você ter visto o vídeo até aqui. Peço que se você gostou, não deixe de dar teu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Um abração e até o próximo vídeo.